papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com ele, Matheus Moura, cantor, compositor, um carioca que não é carioca, mas é amazônida, de coração, de alma, de espírito. Matheus, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Elia. Boa noite. É um prazer estar aqui. Você é aquela pessoa que veio muito novo para a Amazônia e daí se desenvolveu. Me conta como foi que nesse caminho a música, a poesia, a composição entrou na tua vida e você disse, é isso que eu quero. Me conta como foi esse encontro. Foi inusitado. Eu não foi programado. Eu, como tu falou, nasci no Rio de Janeiro, já de pai e mãe imigrantes que não eram cariocas, então meio que nasci lá. Hoje eu não tenho uma relação de cidade natal com o Rio de Janeiro, mas tento entender também o que é ter nascido lá, né? Mas quando eu me mudei para cá, para o Pará, eu fui lá para Tucuruí, que é uma região muito diferente da que eu estou aqui, muito diferente da tua, né? A gente sabe disso, quando a gente anda pelo Pará, a gente entende que cada lugar é um mundo, né? No Pará não é uma coisa só, né? Então, quando eu venho para Belém, eu também venho como, já nem venho, não é nem o carioca, já é o menino do interior que vem para a capital, né? Já é meio que essa relação. Então, tinha uma relação ali com a música, ali adolescente no interior com rock, né? Começando a entrar nessa coisa do eclético, né? Então, cheguei a conhecer menino lá em Tucuruí, o samba de cacete, que foi algo que marcou na minha infância, assim, algo encantado com aquilo, mas o meu universo ali infantil não era muito esse. Então, era uma coisa do rock, até do metal, né? Do hardcore, do punk, essa coisa. E aí, quando eu venho para Belém, enfim, tô envolvido em banda de hardcore, mas nunca pensei em ser compositor, não estava na minha ideia, não. Eu comecei a ter uma relação com a poesia muito forte, com ler. Na hora de escolher ali no vestibular, 19 anos, a gente não sabe direito, né? Tá uma coisa. Eu acabei indo pelas letras, fiz letras na UEPA. Nessa época me encantei pelo cinema. Então, assim, sempre tive um pé na arte, né? Trabalhei com cinema, com cineclubismo, trabalho até hoje, mas é ali com 20 e poucos anos, 22 anos, eu começo a me envolver com dois amigos, que é o Gabriel Gaia e o Rafael Pavone, que faziam histórias na UFPA, e eles têm uma banda, que é a banda Lerita Pavone. Eu escuto aquelas músicas, composições deles, que são bem assim, num mundo muito belenense ali daquele momento, falando sobre aquele momento, e eu falo, caramba, essas músicas que eu quero ouvir. E aí eu acabo entrando para a banda, tocava baixo, então comecei a tocar baixo, a gente reuniu outras pessoas e começou a formar uma banda, e nesse processo eu comecei a compor. Então, a minha primeira composição é com 24 anos. Hoje eu encontro, por exemplo, meninas de 19 anos, assim, né? Agora mesmo eu estava em Soure com o pessoal do Toroaçu, que é um grupo lá do Quilombo do Abacatal, os meninos assim de 23 anos fazendo composições incríveis, assim. Já eu falo, cara, eles ouvem as minhas músicas e falam, cara, como é que tu fez isso? Não sei o que, fica essa coisa, né? Um fica encantado pelo outro. Eu falei, cara, tu tem 23 anos. Nessa época eu não tinha feito nenhuma música, tipo, não pensava que eu ia ser compositor. Então foi algo que foi naturalmente, sobrenaturalmente acontecendo. E desde que abriu a torneira, não parei mais, entendeu? Então hoje eu tô com 36, são 12 anos aí de um ofício que eu considero diário. Assim, realmente a minha cabeça não para composição. Eu estou o tempo todo pensando em música, vivendo música, a minha vida tentando trazer para a música. Virou parte da minha vida, do meu processo, né? De existência mesmo, de lidar com o mundo. Preciso estar ligado com a canção precisa estar traduzindo o que eu estou sentindo.
É mais ou menos esse o processo para mim hoje. Um processo espiritual nesse sentido, né? Bom, normalmente o compositor ele também é poeta, né? Então me fala como é essa história do poeta e do compositor, como é que eles convivem aí. No meu processo, eu acho que foi muito o poeta que começou a cantar a palavra. Então, eu já escrevia e eu comecei ao invés de só escrever a palavra, começar a cantar essa palavra. Então, para mim, está muito ligado, realmente. Inclusive, como eu trabalho como educador, arte educador, educador popular, com processo criativo, eu recentemente fiz uma oficina que fala exatamente disso, que chama a arte de cultivar canções, que é tentar desmistificar esse lugar da composição como algo para poucos, né? Ou algo também que tu precisa ter um conhecimento técnico muito elaborado. Eu tento nessa oficina desmistificar isso e justamente falar que a composição, como tu falou, ela é a palavra cantada, a canção, falando da canção, né? Tem a música chamada música instrumental. Esses nomes às vezes eles não dão conta muito, né? Porque toda música é instrumental, a própria voz é um instrumento, né? Mas é a forma que a gente consegue categorizar, né? Então, a canção ela não pode prescindir da palavra, né? E a palavra, se ela não for cantada, ela é poesia, se ela for cantada, ela é canção. Então, aí até falo desse mito de origem, um dos mitos de origem da canção, que é ali os aedos, os rapsodos, ou até os repentistas, né, que não escreviam, não tinham como guardar a poesia, e eles guardavam a poesia na melodia. Então, era a forma de memorizar, de não esquecer, era cantar. Isso a gente vivencia todo mundo, né, na história da nossa cultura, principalmente brasileira. Todos nós ali temos uma relação muito forte com a canção, né? Não só músicos, não só artistas, não só pessoas interessadas em cultura, né? Qualquer pessoa, assim, tem uma relação de sentimento com alguma canção que lembra uma época aqui, né? Então, a canção, ela tem uma relação muito forte com a memória, desde sempre, né? Ela marca, ela traduz um sentimento, um momento da vida, ela vira essa espécie de síntese de uma coisa, né? Ali para ti, de um espírito de um tempo. Então, para mim, realmente é quase indissociável o processo da poesia e da música ou da canção, que é o meio disso, eu acredito. A minha característica com a música é que eu sou um cara que vem da poesia para a canção e sou compositor, e aí eu vou correndo atrás da música, tecnicamente falando. Então, Sim. cada vez mais eu estou tentando me desenvolver mais na música. Então, hoje eu já, sei lá, passei por um momento que eu sabia cantar minhas músicas, que é comum, inclusive, na música popular brasileira, né? O chamado no samba o compositor de caixa de fósforo. Então, aquele cara que não toca nenhum instrumento, mas ele tem ali a música na boca, né? Sim. E aí canta e tem os músicos que acompanham. Então, a princípio, eu era assim. Com o tempo, eu fui, não, eu preciso de mais autonomia, então eu vou aprender a tocar esse violão aqui melhor para eu poder apresentar melhor minhas músicas. Mas sempre foi esse processo, tipo, o músico que vem para querer mostrar as canções do compositor, né? É assim, a grosso modo, poeta, compositor, cantor, e agora está todo mundo junto e misturado e um se completa. Isso. O cantor é a mesma coisa, eu não cantava, eu fui cantar para mostrar minhas músicas. O artista independente, às vezes, ele acaba cantando por pura necessidade, né? De apresentar uma gig. Preciso resolver uma música então que eu fiz, chama Guigueiros Guerreiros. É uma tiração de onda com regueiros guerreiros, de tribo de Já, Sim. né? E aí eu faço um reggae, e aí meio que é uma crônica dessa vida noturna aí do guigueiro, e dessa vida. Tem um coro que fica: toca aí, que eu pago, eu pago, eu pago, eu pago, eu pago aqui. Toca aí, o que eu quero ouvir, toca aí, que eu pago, eu pago, eu pago, eu pago a gig, toca aí. Aí fica um reguezinho tocando, né? Aí, de meia-noite às 2 fiz forró, até às 3h30 o rock and roll. Agora eu vou fazer um Djavan, tô vendo que o DJ já se aprontou. A noite vai morrer no Lobos Bar, que eu sei, vão me pedir um reggae. Agora eu já parei de trabalhar. Aí vai seguindo a música, né? Esse já é o meu lado mais, que é o do Lerita Pavone, que tem uma coisa já com humor, com uma coisa cronística, meio uma tiração de onda, assim. Guerreiros, guerreiros guerreiros,
é um cara que tem muitas canções. Por enquanto, nós temos, não todas ainda nas plataformas. Me conta como é que tu estás trabalhando para trazer as tuas músicas para as plataformas digitais. Eu passei 10 anos assim do meu processo de início de compositor compondo, assim, meio que nessa sem gravar, né? Então compunha muito, tinha muita ideia, criava canções e ia ali maturando aquilo, né? E aí desde que eu comecei a gravar o Com Licença, né, em 2018, falei, agora vai ser 10 anos gravando. Então, então eu tô assim cegueirado mesmo, sabe? Para mim tá finalizando um grande ciclo inicial para mim, que é, um álbum com Lery Pavone, que é essa banda que eu ainda faço parte na produção musical, que chama El Baile Rock, que é justamente essas músicas mais irreverentes, né, na relação entre o rock e como a gente relê ele aqui paraense, né? Como paraense relê isso. Então tem vários, tem, sei lá, um rock misturado com bolero, um outro rock misturado com brega, essa música que é um reggae meio com rock também, mas um reggae já meio maranhense. Tem essas misturas todas, né? A gente chama de esquizopop. Então é como se fosse uma música popular, mas que é bem cheia de referências, de coisas assim. A outra coisa foi um grupo que eu montei em 2018 também, que é o Manto, que já é o contrário, já estava, como eu estava muito tempo no Leite da Pavone, a gente tinha essa característica do baile, do show, eu estava a fim de dar vazão a um outro lado meu de composição, que é uma coisa mais introspectiva, mais ligada à encantaria amazônica também, uma coisa mais contemplativa, mais mundiação, assim. E aí isso gerou um show e um álbum que foi gravado com Aldir Blanc, que é o chama Manto também, é o nome do grupo. São 8 canções, então tem essa história lá. E aí tem esse disco do Com Licença e o disco do Imitação do Vento, que já é o lado mais cancioneiro, lírico, ligado à música popular brasileira do cancioneiro com as cordas. Então tem baião, tem sambas, né? Eu também componho muito samba. É isso que eu estou te falando. Como eu compus nesses 10 anos, eu tenho esse acervo, uma espécie de inventário, assim, que eu falo, tá, essas músicas aqui vão entrar nesse disco, essas aqui vão entrar nesse. Eu vou montando, remontando isso, reinterpretando e buscando os parceiros, né? Porque eu não faço nada sozinho. Então é sempre uma relação muito forte com vários músicos da cidade e fora. Agora mesmo eu estava conversando com um cara de Garanhuns, que a gente se conhece só pela internet, que eu estou querendo gravar um single, gravando parte dos instrumentos daqui e parte dos instrumentos lá. Então, assim, eu vou tentando, eu vou apontando para todos os lados, um instinto de sobrevivência de artista independente, né? Se uma coisa emperra daqui, como não tem recursos normalmente, a gente vai tentando recursos, né? Mas quando não tem, como é que tu faz? Como é que tu não para de produzir, né? Muitas pessoas me ajudam também no processo, nesse processo de imitação do vento. Teve um amigo que pagou uma música, o outro pagou outra, né? Então, não é nada individual, assim. Talvez o compositor tenha essa coisa introspectiva de criar e muitos processos interiores, assim, mas o momento de produzir musicalmente, ele é várias parcerias, várias Sim. relações. E aí é o momento que eu mais gosto também. Quando tua música sai de ti e as pessoas pegam e vão fazendo outra coisa com ela, né? Assim como me interessa muito também ser um compositor para algumas pessoas interpretarem, gravarem as músicas. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu tento criar esses elos também, porque acho que a grande angústia do compositor é ver a música na gaveta. Como tu tem esse acervimento e tu tá doido para colocar para o mundo, tu tens um planejamento para, tipo assim, uma vez no mês colocar uma música nas plataformas? Eu não sei se é exatamente assim, mas eu não paro de produzir musicalmente. Então, não sei se vai ser uma música uma vez por mês, mas Ah, pode. sim. Vou te dar o cronograma desse ano, né? Eu tô querendo, em agosto, lançar um single com 3 canções. Então, esse disco também é o El Baile Rock, provavelmente vai sair no final desse ano. Aí é um disco com 8 canções. Sou compositor de várias delas. Tu tens tocado na noite ou tu estás organizando algum show para teatro? Agora eu tô abrindo 2 frentes, assim, que uma é o Manto, que é esse grupo que eu faço parte. Eu, a gente criou um show para teatro.
Então é um show diferente, realmente não é um show que dá para acontecer num bar, é um show que é essa característica do teatro, mesmo com iluminação, galera sentada, tem uma parte cênica no show, né? Essa relação com o teatro mesmo, com a linguagem do teatro, que eu tô assim fazendo de tudo para tentar circular esse show. A ideia é uma circulação pelo Pará, né, em Santarém, Soure, Castanhal e Marabá. Transitar pelas 4 regiões, né? Inclusive fazendo não só um show, mas tendo uma roda de conversa, oficina, para criar mesmo essa relação, porque eu tenho uma característica do manto que as pessoas que fazem parte, todas elas são também de interiores, tem pessoas de Santarém. A minha companheira, que é a Larissa Mê, os parentes dela são de Prainha, e tem um outro também que é o Thales, que os parentes dele são de Óbidos. Então tem essa relação com a região. Eu também já viajei muitas vezes para aí, gosto muito da música daí. Tenho uma admiração muito grande pela arte e pela postura também, eu acredito, dos artistas da região do Tapajós. Me interessa bastante, assim, me envolver mais, trocar mais. Então, a ideia da circulação é essa, né? E, ao mesmo tempo, eu estou com um show agora que chama Aqui Agora. Já é um show mais irreverente também, que eu pego músicas mais assim, festivas, muito relacionadas à cultura popular norte e nordeste. Então, tem coco, tem boi, tem carimbó, no pau e corda, um momento de pau e corda, mas um momento muito elétrico também, assim, de guitarra, baixo, uma coisa do humor também forte. E eu tô querendo ainda desenvolver uma parte eletrônica do show. Então eu quero meio que essa coisa que transite entre esses 3 lugares. Aí eu vou fazendo esse show aqui agora, eu faço o show aqui agora, da forma que eu vou podendo. Então já é uma coisa que já funciona fora do teatro. Então qualquer bar, qualquer beira de esquina, de praça, eu adapto e apresento, entendeu? Só tem hoje banjo, maraca e corimbó. Vamos fazer pau e corda, entendeu? Vamos fazer os carimbós. Ah, consegui um lugar para a gente botar bateria, botar baixo, guitarra, teclado aí, faz. Então, eu tô meio que nessas duas, numa mais, assim, vamos fazer com o que tem, e no outro, pô, vamos fazer com o que precisa. E nisso gravando as músicas, né? Esse é o momento que eu tô. Assim, meio que sai do estúdio para produzir esse aqui agora e fico ali tentando articular a circulação do manto. Mateus, eu soube que você deu uma volta, um bordejo assim, lá em São Luís do Maranhão, para acompanhar de perto o Bumba Meu Boi, que é uma coisa linda, que eu amo de paixão, que eles têm uma característica que eu gosto muito, que é dançar no chão. Eu gosto muito disso, da dança no chão. Aí me fala, o que foi que você trouxe do Bumba Meu Boi para o teu trabalho? É a segunda vez que eu vou no São João do Maranhão. Eu já tinha uma admiração, já tenho desde sempre uma admiração pelo Maranhão, a cultura do Maranhão, mas eu nunca tinha vivido a manifestação do boi, né? E aí eu fui ano passado, principalmente no dia de São Pedro, lá dia 28, Encontro dos Bois de São Luís, e mudou minha vida, assim. Realmente, para mim, hoje é a grande manifestação cultural, assim, que eu já vi. E eu já dei uma rodadinha, assim, pelo menos no Brasil. Para mim é algo assim que é inexplicável, realmente só vivendo, assim. Justamente nessa relação, como tu falou, entre essa esse pé no chão, né? Uma riqueza assim incrível cultural, assim, ancestral, de relação com a poesia, com a dança, com a música, com a manifestação, com o encontro. É tudo muito, muito, muito bonito mesmo, né? Muito assim, exemplar para mim, como manifestação cultural. E aí tu pergunta o que que eu trouxe para minha música, né? Eu acho que, assim, sendo bem específico, eu estou gravando agora no Imitação do Vento, uma canção chamada É Preciso Confiar, que é uma marcha, não uma marchinha, mas uma marcha, uma relação até próxima das matrizes ayahuasqueiras, né? Eu estava com a ideia de fazer ela só com sopros e queria trazer aquele maracá de prata, né? Então a gente trouxe ele para experimentar nessa música, a gente já está experimentando. Eu tenho um boi também, chama Os Nossos Ancestrais, que tem uma relação muito forte
com esse Boi do Maranhão, que está nesse show aqui agora. Então, assim, eu tenho essa relação de admiração muito grande. Para mim, é como se fosse realmente o exemplo do que é fazer manifestação cultural, principalmente o boi que é o meu boi de coração, que é o Maracanã. Humberto de Maracanã, para mim, é o maior cantor do mundo, assim. Então, assim, tudo isso é muito inspirador para mim. Duas vezes que eu voltei do Maranhão é assim, aquela sensação de fôlego, sabe? De, pô, porque muitas vezes a gente sabe a gente acaba caindo num esforços, assim, né? Como artista independente, de pra que fazer isso, se não dá em nada, né? E aí, ir lá e vivenciar isso é uma coisa de um sacode, assim, né? Tipo, não, cara, respeitar o poder, o valor disso, do que é a cultura, do que é dedicar a sua vida para isso, sabe? Me fala uma coisa, tuas influências, queridíssimo, na tua música. Como tu já percebeu, tem essa característica bem eclética mesmo. Então, eu acho que eu sou de uma geração que é a geração onde a internet aparece. Então, eu peguei ali o final do CD, né? Onde tinha um certo fluxo de criação de repertório que chega na internet e vum, né? Então, tu tá aqui no teu território, vivendo, trocando, sei lá, numa roda de carimbó, num mestre de boi. Então, tu tá ali na oralidade, que para mim ainda é o maior meio de comunicação, né? O que mais forma. Mas, ao mesmo tempo, tu tá ali na internet, onde tudo pode, né, te influenciar. Então, eu acho que, a princípio, assim, eu abri muito. Então, eu via, sei lá, hardcore, metal, música clássica, tudo, né? Jazz. Eu tive várias fases, né? Reggae. Mas acho que hoje em dia, assim, realmente eu fiquei ocupado mesmo com a música brasileira. Assim. É muita coisa. Eu escuto muita música brasileira, acompanho muito a música contemporânea, inclusive. E aí tenho muitas referências dentro da música brasileira, dentro da música amazônica. Né? Então sempre, eu realmente tenho relação de pesquisador mesmo, né? Então, quando eu vou fazer um álbum, eu vou atrás de entender quais são as referências desse álbum. No caso do Manto, tem uma pesquisa específica de música amazônica mesmo. O que que é fazer música amazônica agora? Né? Entender quem foi, sei lá, desde Walter Freitas a Chico Braga, sabe? O próprio Chico Malta aí, até música Valdemar Henrique. Valdemar Henrique, os Yanomami, né? Tipo, toda essa, sei lá, Buscapé Blues aqui na Marambaia. Então, assim, realmente assim, eu não tenho uma linha, não. São muitas influências mesmo. Assim. E aí cada trabalho vai ter os seus satélites, vamos dizer assim, né? Com quem eu dialogo. Mas também muita influência dos músicos de agora, assim. Muita troca, assim, com o que está acontecendo agora. Assim. Muito do carimbó, né? Inclusive esse carimbó urbano, que se chama, né? Coraci é o centro. De Coraci, exatamente. A galera de Coraci. Pessoal do lado Coisas de Negro, tudo que orbita ali, né? Tem um diálogo forte com a galera lá. E a gente tá numa mesma cena, né? Tá todo mundo se influenciando, assim, né? Então, Mateus, Festival Marajoara. Você andou por lá, teve lançamento, me conta o que você tem de novidades de lá. pois tava, fui agora sexta-feira, né? O festival aconteceu sexta, sábado e domingo, e rolou esse convite para fazer um lançamento do clipe de Matinta Chegou, que foi o primeiro single do Grupo Manto, que eu faço parte. É uma música que ela ganhou uma repercussão nas rodas de carimbó, muitas pessoas cantam ela. Cobra Venenosa, inclusive, canta muito, as Icamiabas também. Eu tive uma grata surpresa esse ano, que foi o David Whelan, que é um figura lá de Soure, com o celular dele, começou a experimentar uma animação a partir da música e fez um videoclipe sozinho, né, de forma autônoma, da música, né, com foco no público infantil, então tem toda uma relação ali com desenho animado lúdico para esse público. E aí, como o Festival Marajoara tem a característica de tanto criar intercâmbio com outros artistas
quanto de valorizar a cultura marajoara, foi o momento de valorizar essa revelação aí de artista visual lá. E foi muito rico, assim, eu fiz uma participação também no Luau que teve lá. Matinta Chegou foi cantada também lá na Ampac, que é um lugar para gente sagrado do carimbó, lá dos tambores do Pacoval. O mestre Diquinho estava presente, é uma grande referência. Então foi um momento assim de encontro também com a cultura popular muito satisfatório, assim, muito bacana. E além disso, eu fiquei numa casa com pessoas que tá circulando na mesma cena, né? Que é a galera do Toroaçu, as Icamiabas, a Larissa May, que é minha companheira, e o Iris da Selva, com também uma figura, uma galera de Paraci, né? Então a gente ia para o festival e fazia umas rodas também depois do festival. Então foi um momento assim, de muito aprendizado, muita catarse musical, como eu acho que um festival deve ser, né? O Festival Marajoara está na sexta edição, mas parece que ele é um ponto de encontro, sempre, assim, um ponto de encontro de artistas que estão ali dialogando nessa relação com a cultura popular e buscando sua autoralidade dentro disso. Então, foi bem rico. E aí, É, quem quiser assistir, tem no YouTube. Pode só botar Matinta Chegou, Manto, tá no canal da pessoa que fez, que é o Caranguejo Anarco, o nome do canal. Matheus, tu já contaste algumas novidades para a gente, mas a gente precisa saber onde a gente encontra o Matheus nas plataformas digitais, onde a gente encontra o Matheus nas redes sociais. Tem meu Instagram, né? Matheus Moura Insta, tudo junto. No YouTube, eu fiz questão de organizar um canal com todas as gravações que eu tenho. Então, só entrar no meu canal, põe Matheus Moura. Acho que põe Matheus Moura Jorge Violeiro, que vai achar. Porque tem outros Matheus Moura, né? Inclusive, tem músicos também com esse nome, mas colocando essa música, que é a mais ouvida que eu tenho, vai achar o meu canal. Aí lá vai ter o acesso para coisas que eu componho não na carreira solo, tipo com o Grupo Manto, com Lerita Pavone, lá nas playlists, eu organizei tudinho. Aí lá tem acesso. Mesma coisa no Spotify. Você vai botar Matheus Moura ou Manto, Matinta Chegou, também que é a música mais ouvida do Manto, e Leis Rita Pavone. Ali tu encontra o que seria a minha obra fonográfica até agora, o que eu consegui do meu cancioneiro gravar. E aí pretendo fazer isso aí até o final da minha vida. Bom mundo, agora que nós conhecemos um pouco do universo do maravilhoso Matheus Moura, que vai voltar brevemente com novidades e para falar da sua outra paixão, que é cinema. O que que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artista chegando, artista que está batalhando para levar a sua arte e a Amazônia para o mundo, como o nosso queridíssimo Matheus Moura. Muito, muito obrigada pela tua participação. Me sinto honrado, Elia, de poder participar, contribuir, estar presente nesse acervo sensacional que tu está construindo aí, de falas, né, vozes de pessoas que estão nesse processo de arte independente na Amazônia. Eu acho que é fundamental esse trabalho. Enfim, te parabenizo por ele e me sinto honrado de poder fazer parte, poder contribuir. Te agradeço. A gente que agradece, a gente fica feliz que nós temos Matheus Moura em nossa biblioteca. Obrigada, Matheus. Boa noite. No sereno ela se anunciou, no sereno ela se anunciou, tão brilhante, tão brilhante.